Boa noite a todos, mais uma vez reunidos agora para a aula de aprendizagem motora do dia 31/3. Na verdade, esta aula é do dia 7/4, já que a aula do dia 31 seria uma aula prática, que nós vamos deixar um pouco mais para frente. Vamos falar de habilidades motoras e o objetivo da nossa aula de hoje é explicar a vocês sobre a classificação das habilidades motoras. Muito bem, habilidade motora pode ser entendida como um ato, ou uma tarefa. E aí nós temos o martelinho, que é utilizado na tarefa de pregar um prego. Essa tarefa, logicamente, requer movimento que deve ser aprendido para ser executado de uma forma eficiente. Caso contrário, você corre o risco de dar uma martelada aí no seu dedo, A habilidade, ela também pode indicar qualidade ou proficiência na execução do movimento. Veja só o desempenho desse nadador, Isso só pode ser possível pela sua qualidade técnica. Vamos nos ater agora à classificação das habilidades motoras. Quais seriam os principais critérios para classificar uma tarefa ou uma habilidade motora? Aí, então, a gente tem, O primeiro critério seria demanda de precisão. Depois, identificação do ponto de início. Na sequência, o processamento de feedback. E, por último, a estabilidade do ambiente de execução da tarefa. Então, vamos falar do primeiro critério de classificação das habilidades motoras, que é a demanda de precisão. Se refere ao quê? Se refere ao tamanho do grupamento muscular que controla o movimento. E aí nós temos habilidades motoras grossas, que são controladas pelos grandes grupos musculares. Nesse exemplo do slide, nós temos aí a patinação. E temos também as habilidades motoras finas, Ou seja, pequenos grupos musculares que estão no controle do movimento. Aí, no caso do nosso exemplo, nós temos a vovó, fazendo tricô, ou seja, a habilidade motora fina que vai trabalhar principalmente aí com os dedos. O segundo critério de classificação das habilidades motoras é a identificação do ponto de início. E nesse caso nós vamos ter as habilidades motoras discretas, as habilidades motoras cíclicas, ou contínuas, e as habilidades motoras seriadas ou serial. Ok? O referencial aqui é se existe um ponto de início bem definido da tarefa ou da habilidade. Sobre a identificação do ponto de início, nós vamos falar da habilidade motora discreta. Uma habilidade ela é classificada como discreta quando os pontos de início e fim estão bem definidos ou bem visíveis. No nosso exemplo aí, do slide, é o salto simples. Aqui o observador ele percebe nitidamente o momento em que a tarefa é iniciada e quando ela termina. Então veja você que você percebe nitidamente quando a moça inicia o salto, passa pela fase aérea e depois finaliza. Habilidade motora cíclica ou contínua são aquelas constituídas por movimentos repetitivos. No caso aí, nós colocamos como exemplo o ciclista. Veja que uma vez iniciado o movimento, não é possível identificar os pontos de início e fim. Você não sabe aonde ele está iniciando e finalizando a pedalada aí. Agora vamos falar sobre a habilidade motora discreta, aliás, a habilidade motora serial ou seriada. Essa habilidade ela combina pelo menos duas tarefas motoras, que podem ser discretas ou cíclicas. No nosso exemplo aí,
é o salto em distância. O indivíduo ele corre, depois ele toma o impulso, depois ele salta, né, e depois ele aterriza. Aqui nós temos um resumo, né, do que dissemos até então, com alguns exemplos distintos aí. Veja as habilidades motoras discretas, né, que tem o início e fim bem definido, e aí tem o arremesso do dardo, né, pegar uma bola que ele é arremessada, levantar-se da posição sentado, e assim por diante, né, habilidade motora seriada e habilidade motora contínua. Vamos passar agora, ou falar agora sobre o terceiro critério de classificação das habilidades motoras, que é o processamento de feedback. Diz respeito à informação ou feedback, né, se ele pode ou não ser usado durante a execução do movimento. Aí nós vamos ter o circuito aberto de feedback e o circuito fechado de feedback. Circuito aberto de feedback significa que, uma vez iniciada a ação, o indivíduo ele não consegue fazer o uso da informação, ou seja, do feedback que lhe é passado durante a realização da tarefa. Ele só vai poder utilizar essa informação na próxima execução. E aí a gente tem, né, o indivíduo tentando executar aí um mortal, né? E veja que após ele iniciar o movimento, mesmo ele tendo a noção de que a coisa não vai funcionar, não vai dar certo, essa informação que lhe chega não é mais possível ele fazer a correção do movimento. Então, por isso é que ele caiu aí de chapa no chão, né? Ele não conseguiu utilizar o feedback para mudar o movimento, porque ele já tinha iniciado esse movimento. Agora, vamos falar, né, sobre o circuito fechado de feedback. Nesse caso, o executante ele pode, ainda durante a execução do movimento, utilizar as informações, né, ou seja, o feedback, para fazer o ajuste do movimento. Veja aí nesse vídeo, né, quando a ginasta faz a parada de 2 apoios na barra, lá no alto da barra, né, e aí ela realiza a extensão completa do corpo. Olha lá, ó. Nesse momento, quer ver? No momento em que ela chega no topo, aí dá aquela paradinha, né, e ela consegue fazer a extensão completa do corpo, ó, nesse momento, a extensão completa do corpo, né, e utilizando-se das informações que lhe chega, né, através do feedback. Então, essa é uma habilidade de circuito fechado. Agora, vamos para o último critério de classificação das habilidades motoras, que é a estabilidade do movimento. Refere-se à frequência com que os elementos críticos para a execução da tarefa são ou não modificados durante essa execução. E aí, então, nós vamos ter, né, as habilidades motoras abertas, que são aquelas executadas num ambiente imprevisível, por exemplo, os jogos desportivos coletivos. Aí, nesse caso, né, nós temos como exemplo o voleibol. O atleta ele tem que estar a todo tempo, né, ou todo tempo, avaliando o ambiente para tomar as melhores decisões. No caso, aí nós temos a cortada, né? O atleta, no ato da cortada, ou nos movimentos que antecedem a cortada, né, ele não tem ainda a noção exata de aonde a bola vai chegar. Então, ele tem que estar constantemente fazendo a avaliação desse ambiente para ele poder acertar, né, os seus movimentos e tomar a melhor decisão possível. Okay? Agora, vamos para as habilidades motoras fechadas, né? Aqui o ambiente é parado, ou seja, previsível, né? Isto é, ele vai permitir que o executante planeje o movimento com antecedência. As tomadas de decisão são feitas antes de iniciar a ação. E aí nós temos o exemplo da sinuca, né? O jogo de sinuca. Então, o executante no jogo de sinuca, ele tem todo o tempo do mundo ali para ele preparar a sua atacada. E é ele que vai determinar o momento que ele vai executar a atacada. Então, essa é uma habilidade motora fechada, né?
Vamos finalizando aqui a nossa aula, né, e passando para vocês agora a atividade prática. Aqui nós vamos ter 2 momentos, prestem bem atenção. Para a aula de hoje, vocês vão apenas criar uma tabela, né, e posteriormente a gente vai usar essa tabela para fazer a classificação dessas tarefas motoras que estão aí nesse slide. Ok? Então, para facilitar a vida de vocês, o seu trabalho, eu dei início à formatação dessa tabela. Basta você dar o prosseguimento. Então, veja aí que na primeira coluna, nós colocamos, ou nós temos as habilidades motoras. Tá? Depois vocês vão acabar de completar aí, né, com aquelas tarefas motoras que está aí no slide anterior. Ok? E na segunda coluna, a gente tem aí o primeiro critério de classificação, que é a demanda de precisão. E ele se divide em 2, né, que são as habilidades motoras grossas e as habilidades motoras finas. Agora basta você dar prosseguimento colocando em sua tabela os demais critérios. Lembrando que para a aula de hoje é só confeccionar a tabela. Ok? Então, muito boa noite, bom trabalho e fiquem com Deus.